Todos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso mundo de hoje. E hoje tem uma coisa bem diferente do nosso habitual. Sim, estamos com um novo quadro, que é o Mande e Recebe, e o tema hoje é gratidão. E ele não poderia deixar de ser o primeiro desse quadro, porque ele vem me dando vários insights e vários retornos com relação ao nosso podcast, então eu resolvi conhecer melhor e convidá-lo para poder fazer parte dessa tarde maravilhosa de comes e bebes e muita conversa. Então, com vocês, meu convidado, Max, se apresente. Olá pessoal, me chamo Maxwell Almeida, sou médico veterinário e tenho acompanhado, né, o podcast da Mandy. A gente troca umas ideias, eu dou um feedback para ela sobre os episódios e ela tem acrescentado muito na vida de todo mundo que acompanha, né, que escuta os podcasts dela, e é uma ideia bem interessante que faz a diferença na vida das pessoas. Ok, então vamos lá. Deixando de lado assim, né, voltando assim, já se apresentou, ok? Então vamos lá, o porquê de hoje, né, esse chá da tarde, esse café, enfim. Eu sempre quis ter um podcast, eu sempre quis ter um canal no YouTube, eu sempre quis comunicar, mas eu nunca entendi qual era o meu propósito. Porque desde pequeno eu escutava a minha avó dizer, você tem um propósito, mas eu nunca entendi o que era propósito. E eu ficava caçando, o que é esse propósito? O que é esse propósito? O que é esse propósito? E eu nunca achava esse propósito. E agora, aos 40 anos, eu descobri qual é o meu propósito. É comunicar, é espalhar, é informar as pessoas de forma positiva e de forma verdadeira, né? Com muita consciência, com muita pesquisa, com muita validação e comprovação. E de forma bem didática também. Exatamente, porque eu acho que o que está faltando hoje em dia é a informação correta e realmente, didaticamente, explicando o porquê das coisas, né? Não replicando apenas ou recortando, como muitos fazem, para poder ter likes, engajamento, enfim, como a gente já anda falando, né? E o Max, a minha história com o Max, é muito de antes, né? Eu conheci o Max bebê, né? Eu fui criada no lar evangélico e a minha avó e minhas tias eram da igreja, os pais deles são da igreja. Então eu conheci o Max desde pequenininho. Só que a gente nunca teve essa amizade próxima, esse relacionamento, porque, enfim, né, a minha época era outra, amizades eram outras, e tipo assim, enquanto eu já estava na adolescência, o Max era um bebezinho. As suas ocupações eram diferentes. Exatamente. Então, assim, foi muito diferente mesmo. Porém, depois de tudo, existem vários pontos que juntou as nossas histórias. Primeiro, ele é meu vizinho hoje. Então, assim, isso já melhora a situação. Segundo, o Max apareceu na nossa vida em março, quando a gente recebeu um presente que foi a Bela, a nossa cachorrinha, né? E ela veio muito doentinha, muito debilitadinha, e eu logo recorri a ele para poder começar a cuidar da Bela. Então hoje, além de amigo, ele é o vet da Bela, o tio Max, que ela é louca por ele, que todo mundo aqui em casa é louco por ele. Eu ia pedir pra mostrar ela, mas já que ela tá quietinha, deixa ela aqui a Bela, embaixo desse. sabe, é um furacão. Então a gente deixa ela quieta, que ela tá no momento lady dela, então deixa ela descansar. Enfim. E aí, a gente conversando, ele me dá 1000 feedbacks e eu resolvi fazer esse quadro. Eu sempre quis receber várias pessoas, né, num café, numa conversa descontraída, e chamar pessoas que para mim são relevantes e são importantes, né, e são essenciais. Hoje eu gostaria de chamar várias pessoas, infelizmente a melhor dela não está aqui, né, que é a minha avó, mas tem as minhas tias, que em outra oportunidade eu vou trazer, prender na Bela, porque a tia tinha uma vida de cachorro. Mas eu quero trazer, porque são pessoas que são importantes na minha trajetória de vida, né? Seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela de relacionamento, seja ela de vida mesmo, família. Então, isso é importante. Agora eu quero conversar com vocês, eu quero que ele explique mais sobre a vida dele, fale mais para vocês como tudo aconteceu, a paixão dele pela veterinária, né? Como ele se encontrou nesse momento da vida dele, né? O pessoal costuma muito perguntar se eu sempre tive, né, o sonho de ser médico veterinário, né? Mas na verdade não. Quando eu era criança eu queria ser como meu pai, né? Então o meu pai ele é militar, ele
é aposentado hoje, bombeiro militar, na verdade, se aposentou como capitão. Então, quando eu era mais novo, eu queria ser bombeiro, né, como ele. Mas aí se vai crescendo e tal, e quando foi na minha adolescência para juventude, foi que despertou em mim essa vontade, esse interesse pela medicina veterinária. Eu estava meio não, bastante inseguro, porque eu não sabia se realmente era isso. Eu tinha várias coisas na minha cabeça, e eu acho que é até um certo defeito meu, que quando eu quero decidir alguma coisa, eu boto todas as possibilidades na minha frente e eu posso demorar a escolher, mas eu sou muito, não perfeccionista, mas muito minucioso nas coisas. Até que eu fiz uma lista, fui cortando tudo dessa lista que eu via que não ia dar certo e sobrou, entre aspas, a medicina veterinária, que foi o que eu me apaixonei. Ao contrário de mim, porque eu sou muito multi, entendeu? Então, assim, multitalentos, multiprofissões, multi tudo. E aí, eu me lembro que a primeira coisa que eu queria ser na minha vida era secretária, porque as minhas tias eram secretárias, trabalhavam numa grande empresa e eu queria ser que nem elas. A tiudinha tinha isso. E a minha tia falava inglês, então eu achava maravilhoso aquilo ali, né? Não, eu quero ser aquilo ali. E aí eu me lembro que na quarta série eu queria ser professora, porque eu tinha uma professora maravilhosa, que eu era apaixonada por ela, a forma que ela me ensinava, a forma que ela tinha um carinho com a gente, então eu tinha essa identificação e eu queria ser professora. Aí o tempo foi passando, e na sétima série eu quis ser o quê? Estilista. Por que eu quis ser estilista? Porque eu sempre fui obesa. E eu sempre tive dificuldade com roupas, né? Roupas para pessoas obesas ou eram retas pretas, ou então, tipo, era bem basicão mesmo, não tinha opção. E eu sempre fui muito alegre, eu sempre gostei muito de cores, eu sempre gostei muito de recortes e tal. Então eu queria algo que pudesse me vestir, que pudesse dizer quem eu era, né? E que eu estivesse na moda, que uma pessoa magra também estivesse usando. Então eu decidi ser estilista. Passei na faculdade de estilismo, só que na época, como eu passei numa faculdade particular, meus pais não tinham condições de bancar, então deixei o sonho de lado, né? Mas eu sou designer de moda formado pelo Senac e tal, então de vez em quando eu não desenho alguma coisa, mas muito difícil. E depois fui ser caixa, né? Fui começar a minha vida profissional, porque eu precisava ser caixa, depois que eu terminei. Fiz a minha bariátrica, né, em 2015, que era um grande sonho da minha vida. Não era sonho da minha vida, mas era sonho dos meus pais, que eu transformei em meu sonho, né? E aí, quando eu realizei esse sonho, que eu vi que eu poderia trabalhar, eu fui trabalhar. E aí, como eu não tinha experiência em nada, não tinha carreira em nada, não fazia faculdade, eu fui ser o que aparecesse, né? E eu fui ser caixa. E aí comecei sendo caixa, me apaixonei pela matemática, que eu detestava no ensino médio. Só que era uma matemática bem diferente, bem dinâmica, e era uma matemática de comércio. Como meu avô era comerciante, minha mãe era comerciante, então era uma coisa bem que eu entendia. Era um básico que eu entendia, então eu gostava. E aí fui fazer faculdade. A minha faculdade, eu não fui por amor, nem paixão, nem exclusão. Eu fui realmente pelo dinheiro. Eu disse, olha, eu tenho que fazer uma faculdade que eu posso pagar. Então, na época, eu era caixa, eu ganhava só um salário, morava com a minha mãe, tinha que ajudar a minha mãe. E eu fui pelo assim, vou ver qual é. E eu vi que Recursos Humanos era uma faculdade que eu ia me identificar, né? Porque eu trabalhava com pessoas, né? Era sobre gestão, administração de pessoas. Então, era algo que, para mim, ia casar. Então eu resolvi fazer Recursos Humanos. Fiz Recursos Humanos, adorei, me apaixonei. Só que a realidade é bem louca para trabalhar na área, tá? Porque tem que ter uns QIs, tubarões, baleias para você entrar na área. Imagino. Principalmente aqui no Ceará. Então, se você ir para uma grande empresa, você pode ir para várias etapas de seleção. Porém, você não fica. Se você é tipo uma pessoa que te conhece lá dentro, que você é conhecido no meio, você não entra. Fora que você tem que investir muito, né?
você tem que tirar a carteirinha da ordem, que assim, na verdade é de administração, né? A gente entra lá a administração. Então tem que ter essa carteirinha, tem que participar muito de eventos, né, de seminários, de cursos e tal. E é uma área muito cara, porém uma área muito necessária. Isso tu fala para trabalhar como Hunter, para trabalhar como treinadora, porque assim, a área do RH, o RH ele é muito extenso, né? Tem várias áreas. Eu posso ir para o setor pessoal, eu posso ir para a seleção e contratação, né? Recrutamento e seleção. Posso ir para treinamento e desenvolvimento, que é a parte que eu mais me apaixonei do RH, que é treinar pessoas, é desenvolver pessoas, certo? Tanto nas suas carreiras como na sua vida, porque hoje em dia o RH trabalha muito com a pessoa mesmo, né? Ela entende que a pessoa é a peça fundamental da empresa, então tem que cuidar. Por isso que tem muito a questão dos coaches dentro das empresas, né? Para trabalhar o desenvolvimento pessoal e emocional, né? Hoje em dia não basta só você ter QI, você tem que ter o QE, que é o coeficiente emocional, e saber equilibrar isso aí. interessante. Então é muito difícil você equilibrar o seu emocional. Muito difícil mesmo. Ainda mais nos dias de hoje. E aí eu fiz pós na área, como eu era apaixonada por matemática, estou fazendo matemática agora para ser professora, realizar o meu sonho na quarta série. E é isso, então assim, foi muito diferente nas minhas escolhas com relação às tuas, mas eu acho que é o que a vida traz pra gente, né? A gente fala muito, nas nossas conversas fala muito de relacionamento, né? De amizade, de paz, de família. E a relação, a gente até falou sobre, quando eu falei sobre a adoção e com relação aos pais, né? Foi muito interessante, porque não só com você, eu já falei com várias outras pessoas. E é incrível como o padrão, ele é mais ou menos o mesmo com relação aos pais, né? De não ter essa relação com os pais como a gente tem com as mães. Parece que isso se repete mesmo, né? Nas famílias, assim. É muito engraçado isso. E quando eu falei sobre a minha adoção, né? Eu tendi a mostrar mais o lado da minha mãe, porque eu me preocupei muito com a minha mãe. Não que meu pai não tivesse sentido, não tivesse se preocupado, ele se preocupou muito, né? Porque ele ficou muito apreensivo, ele queria ir atrás de quem me disse e tal. Mas pra mim não importava isso. O que importava pra mim era a confiança. Não era o fato de eu ser adotada. Às vezes as pessoas perguntam pra mim isso. Mas cara, tu era adotada. Senão, o questionamento não foi com relação a ser adotada. Foi com relação à confiança. Entendeu? Que quando você quebra, é difícil de estabelecer, né? E quando volta, vem quebrada. E aí seja isso em qualquer área da sua vida, né? No seu trabalho, se você não confia nas pessoas lá, se você não está bem no ambiente de trabalho, você vai começar a criar aquela repulsa, né? Querer sair e não vai dar legal. E se você não tiver espaço de falar o que você está sentindo, né? Se você não tiver um ambiente que te permita falar, você vai juntar aquilo ali e aquilo ali vai te adoecer, né? E também com relação, principalmente com relação à família, né? Porque família, eu sempre encaro a família como se fosse a grande família, né? Aquele programa, né? Do Augusto Carrara e tal, todo mundo briga, se espelha e tal, mas todo mundo se ama. Mas, assim, o que a gente vê hoje em dia não é nem tanto isso, né? Na época dos nossos pais, nós aprendemos dessa forma. Mas hoje em dia está tudo tão meio que virado, né? Tudo tão novo, tudo tão... as novas formas, as novas nucleações, né? As novas... os novos formatos de família, variações. Né? Que os pensamentos eles são divergentes. Não estão errados, na minha opinião, não acho errado, mas eu acho que o que deve ter com relação ao entendimento nesses assuntos que são ditos como polêmicos e delicados é o respeito, né? Eu posso não pensar igual a você, mas eu te respeito enquanto seu pensamento, você tem que me respeitar enquanto meu pensamento. Sim. Né? E é isso que está inexistindo. Né? Eu fui fazer às vezes semana, a gente conversando lá, chegou uma pessoa, e aí a minha amiga que está fazendo as vezes falou, escutei um podcast sobre a Barbie.
E eu falei, que legal e tal, o que é que você achou? Ela, eu achei muito massa, você falou legal e tal. Aí sobre feminismo, né? Aí eu disse assim, eu tava até conversando com ela sobre uma pessoa que eu sou amiga dela e ela não pensa que nem eu, ela pensa totalmente diferente de mim. E eu respeito muito ela por isso, ela também me respeita por isso. Mas quando eu falei sobre ela ouvir o podcast, né? E ouvir a parte do feminismo, como se fosse uma facada para ela. Porque a primeira fala que ela disse foi, eu sou antifeminista. Aí quando ela falou, eu sou antifeminista, aí eu falei, eu sou feminista. E aí ela falou, pois então vamos brigar. Porque eu não gosto de quem é feminista. Aí eu perguntei, mas você sabe o que é feminismo? E aí ela fala uma história totalmente distorcida, que é o que as pessoas pregam hoje em dia. Que é a história dos extremismos. As pessoas elas não se preocupam hoje em procurar entender o que é o termo, o que é um movimento, o que é uma causa, o que é uma bandeira. Eles só querem lacrar. Sim. E para lacrar, não importa a informação. Eu estou replicando, eu estou levantando aquela bandeira, mas por que você é? Não sei. Porque é assim que é, todo mundo é, eu vou e pronto. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga minha justamente sobre isso. De novo, né, que eu já tinha conversado contigo, que o problema muitas vezes está nos extremismos. Parece que hoje as pessoas elas não conhecem a palavra equilíbrio. Ou você é 8 ou você é 80. Ou você explode ou você não está nem aí. Né? E você vê isso hoje em todas as esferas. Qualquer ambiente que você for, existem pessoas de pensamentos assim extremos. E são esses extremos que prejudicam não só os relacionamentos entre as pessoas, como a sociedade como um todo. Com certeza. E o que mais me deixa chateada, que eu mais ódio mesmo, é quando a pessoa chega e fala assim, tá errada, mas fala que é o certo, defende que é o certo, ainda fala assim, em nome de Deus, da família, da pátria, ou meu pai, desculpa, não vamos tomar partidos, mas, gente, isso é uma heresia assim do tamanho de mim, porque não coloque Deus no meio da história, não. Sabe, as coisas de Deus, pra mim, né, com relação à fé, falando, as coisas de Deus sempre foram tão sérias e tão verdadeiras pra mim, que não cabe jamais na minha vida eu usar o nome dele em vão. Sabe? Principalmente para benefício próprio. Jamais eu faria isso, até porque o que a gente planta a gente colhe, e o que a gente faz aqui, bem ali a gente colhe. Mas Deus me castigou. Não. Você só está recebendo o que você fez de errado. Né? Deus deu o livre-arbítrio pra gente. Então, a gente escolhe conforme a gente quer, mas sabendo que se a gente escolhe certo, a gente vai colher bênçãos. Se a gente escolher errado, a gente vai colher o quê? Cuidado, a gente vai colher tristeza, a gente vai colher desespero, a gente vai colher coisas ruins. E aí sempre a gente vai dizer que foi castigo de Deus. E não é castigo de Deus. Às vezes é só consequência das nossas escolhas. Próprias escolhas. Exatamente. E aí a gente vê que o fanatismo, ele é hoje propagado com uma certeza tão grande que eu fico, sabe, cética às vezes. Principalmente, eu fico muito chateada quando usam o nome de Deus em vão, sabe? E essa questão do fanatismo, o extremismo, cara, como eu falei, tá em todo canto, entendeu? Vamos usar, eu não vou falar o nome de candidato aqui. Eu não quero fazer você perder seguidores. Mas assim, candidato A e candidato B, pronto, não vamos citar nomes, né? Mas existem fanáticos, né, extremos dos dois lados, entende? E em algumas conversas que eu já tive, não é que eu tentei assumir um posicionamento neutro, não, mas é porque a gente precisa ver os prós e os contras de cada um dos dois lados. A partir do momento que você, como é que eu falo, toma partido de um lado, veste a camisa, levanta a bandeira, vai para cima, né? Se falarem mal do seu candidato, você parte para cima
para devorar a pessoa como se não houvesse amanhã e tu trata aquele candidato como se fosse um deus, endeusando ele, cara, eu não sei disfarçar. Corta pra risada com a piada inteira, depois Eu não sei disfarçar, desculpa. É isso. momentos de coração, meu povo é dessa forma. Eu sei, eu tô cronometrando aí. Não, e eu olhei o desenho, ele tá mostrando o desenho. Para dos bastidores, né, sobre. Mas enfim, é sobre fanatismo, sobre. Eu acho isso muito horrível. Em todas as esferas. Lógico que a gente vê hoje em dia mais latente, né, na política. Uhum. Nas igrejas também tem. Na política não é nem tanto, é na politicagem, né? Porque o que prega não é a política. O que prega é a politicagem. Eu sempre digo também que você ser fanático extremo até no meio eclesiástico, na vida cristã e tal, não faz bem. Porque, por exemplo, a nossa família tem que vir em primeiro lugar. Assim, cuidar da família, né? Isso é bíblico. Você tem que cuidar da família, tem que se importar com ela. Ah, não, mas eu tenho que ir para a igreja direto, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que isso aqui, eu tenho que ler a Bíblia. Aí você às vezes deixa de ter um tempo de qualidade com a sua família porque você tem que ir para a igreja, cara, vai para a igreja, beleza, mas também tira um tempo para a tua família, porque se tu ficar aqui bitolado em, não, é igreja, é Deus e isso, beleza, que é bacana, mas tu esquecer a tua família e deixar ela de lado. Tem nada não, Jesus, logo tu fica. Não. Então o fanatismo, o extremismo, ele tem que ser evitado em todas as esferas da nossa vida. Exatamente. Eu vejo muito. A minha relação com a igreja, né, com a religião é muito engraçada. Eu nasci no lar católico, né, fui criada no lar evangélico. Então eu escutei desde cedo que Jesus é o Salvador da minha vida, né? Todas as histórias da Bíblia eu escutei enquanto eu era meninada para dormir na rede, pela minha avó, pelas minhas tias, né? Quando eu participava do culto doméstico, que era uma prática lá todos os dias, na hora do almoço, na hora do jantar, então todos os dias a gente tinha esse momento. Então, como eu estava lá 24 horas, eu ficava e aprendia, né? Mais e mais. E ali, para mim, eu fui me identificando mais com aquilo ali, né? Porque eu comecei a orar desde pequena. Quando a minha tia disse que orar era conversar com Deus. Então eu conversava muito com Deus desde pequena. Talvez eu acho que Deus, ele era o meu amigo imaginário. É isso que eu ia falar. Sabe? Porque eu falava muito sozinha. Então eu orava muito sozinha. E aí minha avó perguntava, tá conversando com quem? Com Deus. Entendeu? Então assim, todo mundo teve um amigo imaginário que diga, mas eu não digo. E tive, Deus. Né? Porque eu sempre estava conversando, eu sempre estava pedindo, falando do meu jeito. E é desse jeito até hoje. E eu até falo aqui em casa. Aqui em casa, hoje em dia, né? Eu não estou mais na igreja, mas eu já fui até professora de escola dominical da igreja. Mas eu me afastei por comportamentos humanos, né? Que não me agradavam. Não foi por causa de Deus. E eu sempre falo para você, uma coisa que eu detesto na minha vida. Quando alguém chega para mim e diga, volte para Jesus. Eu, assim, dá vontade de dizer assim, sabe? Falar coisas que não é para falar. Não, eu entendo. Então, assim, eu sabe, internalizo e eu só digo assim, eu nunca saio de perto dele. Porque realmente eu nunca saio de perto dele, né? A minha intimidade, a minha convivência, o meu fechar de portas com Deus é muito além do que uma igreja, né? E aí eu acho engraçado que quando eu falo isso, as pessoas pegam e falam, mas a Bíblia fala que você tem que congregar, que um braço não vive sem uma perna, né? Que o braço direito não vive sem o esquerdo, o olho direito não vive sem o esquerdo, então você precisa ir para a igreja para congregar. Aí eu pego e digo, mas se meu braço está podre, eu tenho que amputar, eu vou viver sem o braço, mas eu vou viver. Então, não necessariamente, eu preciso estar no canto que eu não acho que está correto eu estar, e vai estar envenenando o meu coração com atitudes que eu não vou estar provando, só para poder dizer que eu preciso congregar. E isso eu não concordo. E talvez depois você vá para alguma que você se pertença ali, que goste e fique. Né? Exatamente, é aquela coisa, eu sempre falo com Deus e falo assim,
meu coração, sabe? Eu sou muito coração e eu peço muito a Deus a orientação, né, correta. Então, é dessa forma que eu sempre faço na minha vida. Mas aí veio a questão da gratidão. Eu fui entender de autoconhecimento, né? Eu sempre falo de autoconhecimento. Então, eu fui sempre buscar ser quem eu sou, né? Enquanto adotada, eu sou filha de um e de outro, mas quem eu sou na minha essência, né? E isso me angustiava muito porque eu não sabia. Eu não era sal nem açúcar, eu sou ok, né? E aí, a partir do momento que eu me entendi como pessoa, eu me entendi como adulta, né? E eu falei, o que é que eu vou querer da minha vida, que eu fui buscar, eu entendi que isso era um processo diário, né? Seja pela escolha da religião, quando eu decidi que eu ia ser evangélica. Eu tinha muito medo de decidir porque eu tinha medo de magoar minha mãe, que é católica, né? Eu não sabia como é que ela ia receber essa situação. Mas foi muito engraçado o dia que eu disse, mãe, eu vou ser evangélica. Tu não já é, não? E assim, aquilo ali foi o alento pro meu coração, porque eu me angustiava, né? Então, pra mim foi tranquilo. Pronto, me encontrei na fé. Beleza. E aí, vamos lá, me encontrar enquanto relacionamento. Namorei muito, até que encontrei o Paulo. E aí, quando eu encontrei o Paulo, eu falei, é ele que eu vou casar. Sempre soube disso. E se encontrar profissionalmente também. E aí eu me encontrei como profissional, né? Eu quero ser professora. E aí agora hoje eu sou professora. Eu comunico, eu ensino para as pessoas. Então, quando eu descobri o meu propósito na vida, eu descobri vários significados, né? O significado de autorresponsabilidade, que é a responsabilidade que você tem da sua vida, das escolhas que você tem que tomar, sabendo que tem as consequências junto dela, né? O termo de autoconhecimento, que é você conhecer quem você é, a sua história, né? Entender os momentos que você está passando, por que você está passando, né? A autoestima, porque eu nunca deixei de ser uma pessoa alegre e feliz, apesar de que eu posso ter um corpo que não seja padrão, eu posso pensar de um jeito que você não pensa, eu posso não ser bonita aos olhos de algumas pessoas, mas daí eu me olho no espelho mesmo e pronto. Sim. Se você não gosta de mim, problema seu, passa aí. Pronto, eu sou desse jeito, sabe? Dou aquilo aí. Me encontrei em todas as áreas da minha vida e descobri também gratidão, sabe? Gratidão era a palavra que eu sempre escutava as pessoas dizer. É gratidão, eu sou grata, eu agradeço e tal. Mas eu não entendi, eu achava que era só boca pra fora. Porque quando eu falava que eu era grata, pra mim era só boca pra fora. Eu não sentia que era ser grato, né? E quando em 2019 o Paulo levou uma queda, e que teve todo aquele processo de transformação na minha vida, que a gente passou por um momento desesperador, que eu me voltei a Deus, realmente, né? E teve um processo para o Paulo Marcelo, que ele foi mais angustiante, que mexe com tudo, mas quando mexe com o filho, você arrafeta. Assim, que eu descobri que Deus falou, olha, eu estou aqui, eu nunca te abandonei. Aí eu falei, agora eu sei o que é gratidão. Porque mesmo eu não estando e não tendo aquele contato direto com ele, ele sempre me amou, sempre esteve aqui, sempre cuidou de mim. Sim. Então daí eu comecei a ser grata, realmente, a Deus por tudo. Por tudo que me acontecia de bom, por tudo que me acontecia de ruim, porque eu sabia que isso ia ter um desfecho legal. O pessoal confunde muito você ser, como é que fala? Eu acho que é agradecido mesmo que fala, né? Porque gratidão vai além. Você, primeiro, eu agradeço pelo que eu já tenho, né? E eu agradeço pela a situação e eu penso muito assim, né? Eu sei que, apesar da situação não estar sendo favorável para mim, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Com certeza. E é isso. Pois e por esse motivo, né? Por eu ser grata, né, a Deus e grata a você, né, por cuidar da Bela, porque a Bela, se não fosse você, acho que eu já tinha enlouquecido, porque a gente não quer se apegar a um ser desse, mas a gente se apega. E hoje a nossa vida é toda em torno dela, né? Ela é muito dona da casa. Que aí eu vou te dar o presente de gratidão, certo? Pega ali meu ajudante, por favor. Essa parte do presente eu não sabia. Muito bem, tudo ao vivo. E aí, é uma pequena lembrança, sabe? E eu espero que você goste, porque é uma coisa que realmente você queria muito. Então eu esperei. Pode abrir? Pode abrir. Fica à vontade.
desde o lado aqui, tá? Tá. Só postar aí. Postar aí. É tudo uma ciência. É o quê? Gente, pra quem não sabe, eu sou a louca dos livros, ou seja, que casa Meu Deus! santuário de livros. Eu amo livros e filmes e o Max também ama livros e filmes. Então, mais um ponto em comum pra gente. Eu tava louco por esse livro. Eu brinquei dizendo pra ela que eu queria de aniversário, que meu aniversário é mês que vem, e ela já me deu agora. Então, faça muito bom proveito. Eu comprei um pra mim, porque eu também queria. E eu tô lendo e a gente vai trocar muita figurinha, quem sabe? Com certeza. Sobre esse Nossa, livro, cara, né? nossa, que massa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Agora a gente vai comer, porque a gente já falou demais. Eu tô me segurando até agora. Pra quem não sabe, eles dá um monte de peso aqui hoje, né? Então, é sobre. Siga aí nas redes sociais, tá certo? Vou deixar aqui na descrição. Beijos e Tchau, vocês tchau. no podcast não percam para esperar o nosso próximo Mande Recebe. Beijos!